Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Exatas Livros Resolvidos. E hoje vamos continuar o nosso solucionário do livro de matemática do Giovanni Bongiorno, primeira edição. E a gente está aqui no assunto de limites. Bem, e na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre as propriedades dos limites. De antemão, eu gostaria de fazer alguns avisos. Primeiro, aqui no nível do ensino médio, eu não vou procurar em provar essas propriedades. Para vocês, bastam aceitar que essas propriedades são verdadeiras. E o segundo aviso é que vocês podem contribuir para o crescimento desse canal utilizando links de afiliado da Amazon de alguns equipamentos que eu vou deixar disponível aí para vocês, ou vocês podem fazer doação através do Pix, onde eu também vou deixar no comentário fixado a chave do Pix, ok? Com qualquer valor você pode contribuir para o crescimento do canal. Então vamos iniciar aqui essa aula de propriedades dos limites. E aqui, claro, eu já vou iniciar com dois limites aqui de funções diferentes, ok? Então aqui eu vou ter o limite de f de x, que é uma função genérica, né? Onde x tende a um número qualquer, que eu vou chamar de x0. Isso daqui vai ser igual a A. Já aqui eu tenho outro limite genérico, né? Que eu vou chamar de uma função g de x, onde x tende a x0 e que vai ser igual a b. Aqui embaixo eu vou ter, claro, a primeira propriedade, né? Que é o limite de uma constante. O limite de uma constante vai ser a própria constante, ok? Então aqui o limite de k, quando x tende a x0, vai ser igual a k. Aqui, claro, eu vou ter alguns exemplos dessa primeira propriedade que a gente viu, ok? Então, por exemplo, o limite de 5, quando x tende a x2, vai ser igual a 5. O limite de menos 3, quando x tende a 4, vai ser igual a menos 3. Esta daqui vai ser a nossa primeira propriedade. Aqui embaixo eu vou ter o limite da soma, né? Então aqui eu tenho o limite de f de x mais g de x quando x tende a x0. Isso daqui vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a x0 mais o limite de g de x quando x tende a x0, ok? Esta aqui vai ser a nossa segunda propriedade. Aqui em cima nós temos um exemplo dessa propriedade aqui, limite da soma. Então aqui eu tenho o limite de x mais 3 quando x tende a x2. E eu posso reescrever esse limite da seguinte forma. O limite aqui de x quando x tende a 2 mais o limite de 3 quando x tende a 2, ok? Bem, eu vou resolver isso aqui. Claro, o limite de x quando x tende a 2,
como a gente fez nas questões anteriores, a gente só vai substituir o x pelo 2, ok? Então aqui o limite de x quando x tende a 2 vai ser igual a 2. E como a gente viu no tópico anterior, ok? Na propriedade anterior, o limite de uma constante é a própria constante. Então isso daqui vai ser mais 3, ok? E isso daqui vai ser igual a 5. Eu poderia, claro, simplesmente fazer também o limite de x mais 3 quando x tende a 2. Isso daqui vai ser igual a 2 mais 3, ok? Posso fazer direto também. Isso daqui vai ser igual a 5. Pessoal, o estudo desses limites ele vai ser bastante útil quando a gente chegar naquela parte de limites com indeterminação, ok? Aqui o limite da diferença agora, né? Eu vou ter aqui o limite de f de x quando x tende a x0 menos o limite de g de x quando x vai tender a x0, ok? Basicamente isso. Então, nesse exemplo aqui, eu vou ter o limite de 4x ao quadrado quando x tende a 2 menos o limite de x quando x vai tender a 2, ok? Isso daqui vai ser igual a 4x ao quadrado. Eu vou substituir o x pelo 2. Então, eu vou ter aqui 4 que multiplica 2 ao quadrado menos 2, ok? Isso daqui vai ser igual a 4. 2 ao quadrado é igual a 4 menos 2, ok? Eu vou ter aqui 16 menos 2, que vai ser igual a 14, ok? Agora eu vou para o limite do produto. Essa propriedade ela vai ser também bastante simples. Aqui eu vou ter o limite de f de x quando x tende a x0 que multiplica o limite de g de x quando x vai tender a x0, ok? E a gente viu no início que o limite de f de x quando x tende a x0 vai ser igual a a, ok? E o limite de g de x vai ser igual a b, ok? Basicamente isso. Então, o limite de 4x que multiplica a raiz de x, eu vou ter aqui, ó, vou só afastar um pouco isso aqui.
isso daqui vai ser igual a o limite de 4x que multiplica o limite de raiz de 2x, ok? Aqui x tende a 2 e aqui x vai tender a 2, ok? Substituindo o x pelo 2, eu vou ter aqui 4 que multiplica 2, correto? 4 que multiplica 2, que multiplica, né? Multiplica raiz de 2 que multiplica 2, ok? 4 vezes 2, isso aqui dá 8, né? Aqui eu vou ter 2 vezes 2, 4, raiz de 4 vai ser igual a 2, ok? Então isso aqui vai ser igual a 16. O limite do quociente, ok? Isso daqui vai ser válido desde que o limite de g de x seja diferente de zero, ok? Então aqui eu vou ter o limite de f de x aqui x tende a x0 que divide o limite de g de x, ok? X vai tender a x0. É basicamente isso. Então, como eu falei antes, isso aqui é válido apenas se o limite de g de x for diferente de zero. Se for igual a zero, é impossível dividir o numerador por o número zero, ok? Então aqui, nesse exemplo, eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer aqui em cima. Deixa eu puxar aqui, ó. Aqui nesse exemplo, eu vou fazer o seguinte. O limite de x mais 3, quando x tende a 2, ok? Que divide o limite de x mais 4, ok? E aqui x tende a 2, ok? Isso daqui vai ser igual ao limite de x mais 3 quando x tende a 2. Vou substituir o x pelo 2, então vou ter 2 mais 3, que divide 2 mais 4, ok? Então, isso daqui vai ser igual a 5, que divide 6. Agora vamos para a próxima propriedade, que vai ser o limite de uma potência. O que é que significa o limite de uma potência? É basicamente, eu vou ter o limite de f de x e aqui x tende a x0, ok? O valor
desse limite aqui, ele vai ser elevado à potência, ok? Então, eu vou ter aqui elevado a n, ok? Como a gente viu que o limite de f de x vai ser igual a, eu vou ter aqui a elevado a n, ok? Então, aqui, nesse exemplo, eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar o limite de x ao quadrado mais 4x mais 3, né? Eu posso usar o limite da soma, né? Mas eu vou substituir direto aqui, ok? Então, eu vou ter aqui o limite de menos 2 ao quadrado mais 4 que multiplica menos 2 mais 3, ok? E aqui x tende a menos 2. Vou elevar, claro, isso daqui a 3. Então, menos 2 ao quadrado vai ser igual a 4, ok? 4 que multiplica menos 2 fica menos 8 mais 3. Isso daqui elevado a 3, que vai ser igual a 4 menos 8 fica menos 4 mais 3 fica menos 1, ok? Ao cubo. Isso daqui vai ser igual a menos 1. Correto? Agora, nosso próximo exemplo vai ser, aliás, nossa próxima propriedade vai ser o limite de uma raiz. Ok? Isso daqui vai ser igual ao limite de f de x quando x vai tender a x0, ok? E aqui raiz de n. Então, eu vou fazer aqui esse exemplo básico. Isso daqui vai ser igual ao limite de 4x quando x tende a 3, ok? Isso aqui dentro de uma raiz, né? O limite de 4x quando x tende a 3 vai ser igual a 12. Então, aqui eu vou ter raiz de 12. Posso melhorar esse número aqui. Eu vou ter 2 vezes 2, né? Posso fazer isso daqui rapidinho, ó. Isso aqui dá um 6, né? 12 dividido por 2, 6. Que divide 2 fica 3. Que divide 3 fica 1, ok? Então, aqui eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3, ok? Então, isso aqui vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 3, que vai ser igual, eu vou tirar o 2 ao quadrado para fora, né? Então, aqui eu vou ter 2 raiz de 3. O limite do algoritmo vai ser igual ao logaritmo do limite. Então, aqui eu vou ter o log do limite, né?
o log do limite de f de x quando x vai tender a x0, ok? Isso daqui na base b. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse limite e depois calculo o logaritmo dele. Então, vou fazer aqui esse exemplo. Eu vou ter aqui o log na base 4 do limite de x ao cubo mais 4, ok? Quando x vai tender a 2. Então, isso daqui vai ser igual. Vou substituir o x pelo 2. Eu vou ter o log na base 4 de 2 ao cubo, né? Mais 4 que multiplica 2. Eu vou ter aqui o log dois ao cubo vai ser igual a 8. 8 mais 4 vezes 2 também vai ser igual a 8. Portanto, 8 mais 8 vai ser igual a 16. Ok? Isso daqui, resolvendo esse logaritmo, eu vou ter 4 elevado a x vai ser igual a 16, ok? Portanto, eu vou ter 4 que elevado a x, né? Que vai ser igual a 4 ao quadrado, ok? Portanto, x vai ser igual a 2, ok? X igual a 2, esse é o valor desse logaritmo aqui, né? Que, claro, vai ser igual ao valor do logaritmo desse limite aqui, ok? Então, esse valor aqui vai ser igual a 2, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais outra propriedade. Eu acho que essa aqui é a última, que é a mais fácil de todas. O limite de uma função polinomial, ok? No limite de uma função polinomial, basta que eu substitua o x, né, pelo valor que ele está tendendo, né, pelo número que ele tende a ir. Então, por exemplo, aqui o limite desse polinômio aqui, quando x tende a 1, eu simplesmente vou fazer o f de 1, ok? Qual o f de 1? É 4. Só substituir o x pelo 1, ok? Que multiplica 1 ao cubo menos 2 que multiplica 1 ao quadrado menos 5 que multiplica 1 mais 6, ok? 4 que multiplica 1 vai ser igual a 4 menos 2 menos 5 mais 6, ok? 4 menos 2 fica 2, 2 menos 5 fica menos 3 mais 6 vai ser igual a 3, ok? Então, eu calculei o f de 1
aqui, porque x tende a 1. E o valor do f de 1 vai ser igual ao limite, ok? Então, é basicamente isso. Essas são as nossas propriedades de limites, ok? Então, é basicamente isso. Até a próxima, pessoal. Valeu!